Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast edição especial. Vou dizer o seguinte, você tem que prestar muita atenção no que será lido agora. Talvez eu demore um pouco para ler ou não, mas preste muita atenção, é uma edição extremamente especial. Se você escutou o último episódio do Sonic Cast, o episódio número 28, entenda. De novo, preste muita atenção. Lembra da história das brincadeiras das hashtags de cada episódio? Tudo até chegar este momento. Lembra que quando começou a pandemia e nem vacina tinha, os textos do livro que eu li estavam na gaveta. Fazia uns 3 anos. Ou seja, quando eu comecei a te contar a história da minha vida, era do início até 3 anos antes. E se eu morresse de Covid? Ninguém nunca ia saber daqueles textos. A minha vida e os meus ensinamentos teriam sido em vão. Quando começou a vacinação, o governo fez tudo para demorar mais e mais. E eu testei na minha pele uma vacina em teste para tentar me vacinar antes, não morrer, e te contei tudo, sempre que rolava alguma coisa. Quando acabar os textos do livro, teoricamente, eu poderia ter acabado com o Sonic Cast. Faria sentido. Por isso eu chorei, porque eu já tinha inventado um programa para contar a minha vida e te ensinar de graça como viver de algo que eu acredito. Todas as dicas culturais eram trabalhos de pessoas que eu amo, que eu via, consumia, acreditava que valiam a pena estar ali. Então, se tu escutava o programa e gostava de mim, teoricamente tu também gostava dos meus amigos, amigas e amigos, porque eu te ensinei que tu tem que amar quem te cerca e não ver o gênero ao qual a pessoa se identifica. Para ter a segunda temporada, do 21 para frente, a lógica seria chamar quem mais importava que estava naquele livro, ou foi citado como dicas culturais, pois são as pessoas que fazem parte da minha vida. Como eu tinha medo de dar merda por causa da pandemia, no caso, eu cantava 3 doses de vacina não ter apertado 17, são as credenciais para participar do Sonic Cast. Ou seja, se tu não foi um negacionista e não ajudou a eleger quem estava tentando nos matar, eu ia querer te encontrar, conversar contigo presencialmente, gravar tua voz, porque já estava provado que a gente nunca sabe se vai estar vivo amanhã. O episódio 28 do Sonic Cast foi exatamente uma semana antes das eleições, para te explicar se até agora tu não tinha entendido que votar no Bolsonaro era nos matar, a mim mesmo e a quem fez parte da minha história. Chamei o cara que explica a política melhor do que eu, já que dessa vez, só comigo, não tinha adiantado 27 episódios anteriores. Como não era mais o 17 o número pra gente apertar e dar uma grande merda, eu coloquei ele na dica cultural do episódio 17, então era com ele que eu ia mudar a música. Eu tava com a 4ª dose, ele também, e quem não tomou a 4ª dose ainda é porque não chegou na sua vez, porque eu te provei por 27 episódios que a vacina não salvou. Então a música era o recado óbvio, 4 doses de vacinas vão apertar, 22, no Sonicast a gente fala depois, porque não sabemos mesmo o dia de amanhã. Se der, a gente fala depois. Se tu ajudar a reeleger ele, pode ser que eu morra e pare de te ensinar as coisas. Em paralelo, eu descobri um canal na web com um nome igual ao programa que eu tinha inventado, que não era autoral e com um viés fascista. O tal cara do episódio 17, chamei ele para o episódio 28 para ele te explicar de novo o que um governo fascista faz com os artistas e com a sua história. Estou pagando os registros do Sonic Cast, o programa que eu criei para contar a minha história, da minha vida e de todas as pessoas que fizeram parte dela, porque de alguma forma foram citadas na voz do Sonic em algum momento. Eu dizia várias e várias vezes, é uma série em áudio, a série era a minha própria vida, só que eu transformei num programa e tu nem percebeu. Eu podia ter morrido de Covid e tu nunca ia saber tudo o que tu soube ao meu respeito. Podia ter perdido a minha criação para um grupo fascista que por apenas ter o mesmo nome estaria conflitando com o que é dito na voz do Sonic. Chamei um cara para te explicar junto comigo uma semana antes para tu escolher se tu prefere a minha história seja apagada ou se tu prefere que no Sonic Cast a gente fala depois. O programa que conta a história da minha vida se chama Sonic Cast. Cast significa elenco e o meu, no caso, se escreve tudo junto, porque é o elenco de quem tá junto ao longo da história. Ou seja, quem tava ali é porque fez parte da vida do Sonic, do seu elenco, ou na voz do Sonic, ou deu tempo de chamar até aquele ponto. Se vacinou, não ajudou a colocar um fascista no poder que desmerece a arte e os artistas. Ou seja, tu tava ouvindo o artista que tu gostava de ouvir te pedir socorro e tu não tinha entendido nada até agora. E nesse meio tempo, ele te mostrou todos os personagens dele,
paródias de imitações, te fez rir, chorar, contou a vida dele e te ensinou de graça coisa pra caralho. E mesmo assim, tu preferia votar em quem reforça a ideologia de quem metaforicamente fez tudo pra pagar a vida dele, pra ele morrer. Então você ouviu esse programa todo errado. Como eu disse, volta lá desde o piloto. Tu não entendeu nada? Em 28 episódios, mais um piloto. Tem uma história longuíssima contada aqui dentro. Sim, seu burro! A minha história de vida contigo, junto, e mesmo assim, tu preferiu me matar. Por que tu viu esse programa? Quem tu ama mais? O Sonic NM e todo o seu, entre aspas, cast, que teoricamente tu também faz parte? Ou o Bolsonaro? Tu tem até o fim do segundo turno pra pensar. O Sonic Cast a gente fala depois. Faz a tua parte de... No caso, faz a tua opção de vida. Eu criei um programa em áudio para te contar a minha vida, te divertir, te dei isso de presente e de graça, e tu me conhece. Lembra quando eu dizia, não tem que gostar de ouvir podcast, tem que gostar de mim, porque o Sonic Cast era eu de verdade o tempo todo. E tu preferiu me matar, mas tem a tua escolha. Não é difícil, não é difícil mesmo. Quem vale mais a pena salvar, né? Para você pensar. Agora eu te expliquei de verdade, verdadeira, o que é o Sonic Cast. Aí tu faz uma pergunta aí na tua casa, no teu carro, no teu fone de ouvido. O que é o Sonic Cast? O Sonic Cast sou eu.